Fala, jovem, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma semana no programa Os Dias da Minha Mocidade. Como você tem acompanhado, ou você que está assistindo pela primeira vez, este é um programa com temas voltados prioritariamente para os nossos jovens. A propósito, é um programa em que os jovens buscam ao Senhor, veem o tema, desenvolvem um roteiro, vem o pastor convidado, preparam todas as coisas, trazendo assuntos que são do interesse do dia a dia e que são importantes para a vida espiritual e para a construção do caráter de toda a vida dos nossos jovens. Como vocês estão vendo, nessa noite temos aqui pastor convidado muito especial, pastor Diniz Cipreste de Azevedo. A paz do Senhor, Diniz. Paz do Senhor a todos. Uma alegria estar mais uma vez aqui participando desse trabalho tão importante na vida dos jovens. Glórias a Deus. E também a Andréia Talma, que é quem comanda aqui conosco essa parte, especialmente na interlocução com os nossos jovens. Andréia, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastores. A paz do Senhor também aqui aos nossos jovens, que eu vou apresentar agora. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui neste programa, poder participar dessa bênção tão grande. Amém. Mas antes de apresentar, eu sei que os jovens ficam sempre na expectativa de qual é o tema, qual vai ser o ensino do programa em cada edição. O que nós temos aqui? Qual é a direção para hoje, Andréia? O episódio de hoje vai falar de um tema muito importante, vai falar da mente. Amém. Um assunto que para os jovens vai ser enriquecedor e também tenho certeza que todas as pessoas que assistirem este programa também vão receber uma bênção. Glórias ao nome do Senhor. Então, estamos começando, traremos questões práticas e naturalmente tudo baseado na palavra de Deus relacionado à mente, à nossa vida, à nossa mente. Andréia, pode apresentar? Sim, os jovens de hoje, pastor, são os jovens da Igreja Cristã Maranata das Castanheiras, que aqui em Vila Velha nós temos o bairro Praia da Costa e tem uma região ali chamada de Castanheiras. E os jovens aqui de hoje... Aqui no estado do Espírito Isso, Santo. aqui no estado, só para situar, né, os irmãos que estão assistindo. Então nós temos aqui o Caio Gabriel, Guilherme, Isabela Amin, Isabela Canal e Sara Araújo. E depois, quando eu chamar cada um deles para fazer a pergunta, pastor, eles vão falar o nome do pastor deles, podem falar o nome completo e fazer a pergunta, amém? Amém. Bem, nós sempre começamos, o primeiro questionamento feito é a partir de um vídeo. E você já sabe que o nosso programa, Os Dias da Minha Mocidade, funciona assim. São trazidas perguntas para o pastor convidado que vai colaborando e nós também aqui interagimos, conversamos alguma coisa. E a jovem Ângela, da igreja no bairro do Leme, na cidade e estado do Rio de Janeiro, vai fazer uma pergunta que dirigimos ao pastor Diniz. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Ângela, eu sou da igreja do Leme, do Rio de Janeiro, do Ministério do Pastor Walter Júnior. Em Isaías tem um texto que nos fala: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Nós, como jovens, temos muitas incertezas sobre o nosso futuro, mas o Senhor tem guiado através do Espírito Santo a nossa vida. Mas muitos dos jovens têm ansiedades com o futuro, e a pergunta seria: como alinhar a nossa mente com aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós? Amém. A paz do Senhor. Só um registro, a Ângela é peruana e está morando na cidade do Rio de Janeiro. Diniz. Muito bem. Ângela, a pergunta é muito oportuna e a resposta está no próprio texto bíblico que você citou. Quem conserva em paz é o Senhor. Então, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. E aí nós vamos falar de um mistério que está ligado a todo o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Uma mente firme no Senhor
é quem entendeu o chamado de Deus para a sua vida. Deus chamou a todos nós para sermos uma bênção, para sermos um instrumento nas mãos de Deus. E essa mente firme no Senhor não quer dizer que o servo de Deus não vá passar por lutas, por provas, por tristezas até mesmo. Mas nós vamos ver ao longo aqui das outras perguntas, mas nós temos de saber o seguinte, nos momentos mais difíceis, se você tem esse propósito de ter uma mente firme no Senhor, no seu chamado, no seu desejo de ser um instrumento para a bênção na vida do povo de Deus, no seu chamado profético, se isso está firme na sua mente, nos momentos mais difíceis, ele vai te conservar em paz. Glórias a Deus. Até porque, Diniz, a verdadeira paz, só aquela que vem do Senhor. Jesus disse, né? A minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo. Então essa paz, inclusive para a mente, quando ela vem do Senhor, é uma paz autêntica, é uma paz sustentável. É verdade. Você vai ver isso na vida. Você encontra, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo, olha, o Senhor não permitiu a morte de fulano para não me acrescentar. Tristeza sobre tristeza. Ah, mas o apóstolo Paulo ficava triste? Sim, ficava. Ele fala de momentos de lutas, de aflições na sua vida. Você pega Davi, por exemplo, né? Que a gente, quando tem essa aula que é uma mente firme no Senhor, no seminário. E ela é baseada ali na experiência de Davi. Quando você pega Davi, por exemplo, e ele perde um filho. É um servo de Deus. É fácil? Não, ninguém entendeu nada. Enquanto a criança vivia, você não queria comer, você não se barbeava, você não se banhava, você não comia. E agora que a criança morreu, ele disse assim, olha, eu irei a ela e ela não virá a mim. Então é muito importante nós entendermos isso. Uma mente firme no Senhor é nada, nenhuma circunstância que estejamos vivendo, nenhuma prova pode impedir a nossa instrumentalidade. Amém. Glória. É viver a fé em qualquer circunstância, sabendo que nós temos uma vida profética e que tudo está dentro daquilo que Deus determinou. O mundo não pode entender isso, mas o justo viverá da fé. É um mistério. É um mistério. E ele vai conservar em paz. Amém. Ele vai operar isso. Glórias ao nome do Senhor. Bem, Andréia, te passo a palavra. Sim, agora eu vou pedir o Caio, o jovem aqui, fazer uma pergunta dentro da palavra. Ele vai citar também um personagem bíblico, Davi. Pode fazer a sua pergunta. Pastor Diniz, pastor Sérgio, demais irmãos. Pastor, tem uma pregação que o senhor deu a respeito sobre a mente, e nela o senhor fez a menção a Davi, e que em um momento ele pediu para que o senhor limpasse a mente dele, porque ele queria permanecer em comunhão com o Senhor. E eu pergunto ao senhor, o quanto é importante, quanto é fundamental que o jovem, né, utilize os meios de graça para ter uma mente saudável, uma mente em comunhão com o Senhor? Eu acredito que a mensagem que você ouviu, Caio, esteja ali baseada no Salmo 139. E aquele momento ali é um momento de oração. Porque ele está clamando, sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos. E aí ele vai falar, né? O que são os meus pensamentos? Os meus planos, o meu querer. O que é? É isso que ele está falando. Antes que haja palavra na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar, o que eu vou dizer. Mas ele fala, mas o que são os meus pensamentos? Aí mais tarde, no Salmo, diz assim, mas os teus pensamentos são maravilhosos. E aí ele pede, guia-me, termina o Salmo pedindo, guia-me pelo caminho eterno. Então veja bem, você é um jovem, você tem os seus planos para a sua vida. O desejo do servo de Deus é viver o profético. Ele diz assim, no mesmo Salmo, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Está falando de profecia. Ele diz assim, todas as coisas estavam escritas no teu livro. Então ele está falando, Deus tem um plano para a minha vida. Dentro do livre-arbítrio, eu posso rejeitar o plano de Deus para mim. Mas o servo de Deus, que vai viver a fé, ele vai clamar, porque o que são os meus pensamentos? O que são meus planos? Senhor, eu quero viver os teus planos.
Por quê? Porque eu quero ser conduzido pelo caminho eterno. Então, quando você quer o caminho eterno, quais são os meios de graça? Ele está orando. Está abrindo o coração para Deus. Então, os meios de graça são muito importantes. A leitura à palavra, a palavra revelada, o louvor, viver essa fé, viver a sua experiência com Deus. Essa entrega, né, nós chamamos Jesus de Senhor, mas é Ele verdadeiramente ser o Senhor da sua vida. Verdadeiramente ser o pastor que vai adiante das ovelhas e não atrás. Então é esse desejo de viver a fé, e na oração o Senhor vai te conduzir nesse caminho. Salmo 23, de Davi também. Ah, maravilhoso. Guia-me. O que ele mais fala no Salmo é guia-me, 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 guia-me. Então o Senhor é o meu pastor, mas é o pastor que guia, que dirige a minha vida. Dentro dessa entrega verdadeira. Ninguém pode enganar o Senhor. Ele fala isso no Salmo 139, né? Para onde fugirei do teu espírito? Para onde eu vou? Vou mentir para Deus? Então muita gente vive dentro de uma religião e vive uma farsa. Mas é você viver a sinceridade de quem quer ser guiado e de quem quer viver e ser dirigido dentro da profecia pelo caminho eterno. Orando assim, Deus vai operar. Glórias é Ele que faz, é Ele que opera. Até porque, Diniz, nessa expressão guia-me, para alguém ser guiado por Deus, precisa estar em comunhão. E a comunhão você obtém como? Usando esses recursos, Sim. esses meios, você citou alguns, o jejum, oração, clamor, a palavra, o louvor, os próprios dons espirituais, o culto, né? A doutrina, tudo isso nos leva à comunhão e aí é como o Senhor nos guia. Bendito seja o nome do Senhor. Andréia, nós vamos passar agora mais uma pergunta de um jovem aqui presente. Isso, a próxima pergunta é ligada aos projetos profissionais na mente do jovem. Eu vou pedir aqui a jovem Isabela Canal para fazer essa pergunta. Paz, Senhor, a todos. Meu nome é Isabela Canal, da Igreja de Castanheiras, do Ministério do Pastor Daniel. E a minha pergunta está relacionada àquilo que a Andréia falou, a vida profissional. Eu sou uma jovem que entrou na classe faz 5 meses e, como eu, acredito que muitos jovens vão entrar no primeiro ano do ensino médio esse ano. Com isso, a gente tem a questão da pressão, ansiedade, relacionada à nossa escolha com a carreira profissional que nós vamos seguir durante toda a nossa vida, que geralmente é. E, diante disso, como que a gente deve lidar para ter uma mente firmada no Senhor, em paz, tranquila, que esteja sempre sendo direcionada pelo Senhor na nossa futura carreira profissional? Muito bem. É um período normal na vida de um jovem, essa expectativa, no meio de tantas outras, né, que a juventude traz. Mas, com relação à carreira profissional, na nossa vida, aquilo que foi dito aqui antes, o justo vive da fé. Nós temos um Senhor, e a Bíblia, quando fala de Jesus, diz que um dos nomes que ele seria conhecido é conselheiro. Ele é conselheiro, ele é príncipe da paz, ele é Deus forte, ele é pai da eternidade, mas ele é conselheiro. Você já pensou você ter um amigo, às vezes nós vamos buscar assim conversar com alguém sobre vida profissional, quero ouvir, pastor Sérgio, estou querendo ir para a área do direito, o senhor que conhece muito dessa área, que tem uma experiência muito grande, o que o senhor me orienta? Agora, você imagina você ter o Senhor Jesus, uma pessoa que as ovelhas dele ouvem a voz dele, e você poder ter um conselho dele, que não vê como vê o homem, ele vê muito além. E é aquilo que nós falamos do profético. Então o jovem precisa de uma experiência com Deus. É uma consulta ao Senhor, pode ser, eu tenho uma vocação, eu sinto uma vocação, eu sei o que eu quero, mas você vai consultar o Senhor. É isso mesmo, Senhor? É isso que o Senhor tem para mim? E o Senhor sempre vai ter o melhor para nós. Agora, a ansiedade. O crente pode ficar ansioso? Nós não somos super-homens. E pode acontecer. Mas o que a palavra de Deus diz sobre a ansiedade? Lançai sobre ele toda, não é alguma, toda a vossa ansiedade. Então, a diferença do servo do Senhor, de um jovem que serve o Senhor, para um jovem que não conhece a Jesus, é que nós temos aonde lançar a ansiedade. Você pode orar, conversar com o Senhor, ouvir a voz do Senhor,
E essa ansiedade você lança sobre ele. E ela vai embora. Se você aprender a exercitar a fé e no momento da ansiedade você ir aos pés do Senhor, Ele não só vai te dar uma direção, como você vai ter a bênção daquilo que foi dito aqui logo no início, na primeira pergunta. Ele conservará em paz. Vai te dar paz no meio desse momento, às vezes, de incerteza. Vou fazer um vestibular, o que eu vou fazer, qual a minha escolha, é isso mesmo que eu quero. O Senhor vai orientar e vai abençoar. Agora, Diniz, você falou de conselho e de conselheiro, e citou até a ovelha busca, né, procura o pastor, está tudo certo. E, em meio a isso, eu acho que é um cuidado que tem que ter, já que nós temos o Senhor como conselheiro e pessoas também que de fato podem nos ajudar, como um familiar, no caso dos jovens, pai, a mãe, o pastor na igreja, uma senhora edificada. Ao mesmo tempo, o jovem deve ter cuidado, porque hoje, com o mundo digital, você encontra conselho de tudo quanto é tipo. Sim. Não é verdade? É um cuidado que tem que se ter. Você joga lá no Chat GPT, vai te dizer tudo que você tem que fazer. É o que eu falei aqui, né? O nome dele é conselheiro. Então, nenhum conselho nós podemos ouvir. Você tem amigos, você tem profissionais que você conhece, familiares. Pode estudar, né? Você pode estudar, pode fazer um teste, mas a sua definição é uma experiência com o Senhor. O Senhor é na consulta ao Senhor, é na dependência do Senhor. É esse o Deus que nós conhecemos. Posso contar a minha experiência? Pode. Foi outro dia mesmo, Sim. que eu estava como jovem, então eu tive que fazer a definição profissional. E eu não tinha nada em mente, nada, jovens, nada passava na minha cabeça, ser professora, nada. Nem ansiedade? Nada, nem ansiedade, eu estava realmente assim, Senhor, e agora? Eu precisava na semana seguinte preencher o papel do vestibular e eu não sabia qual curso que eu deveria preencher, olha a minha situação. E eu comecei a orar ao Senhor, e agora? Como é que vai ser isso aí? E orando ao Senhor, folheando e lendo sobre as profissões, eu falava, Senhor, pode ser o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser, eu vou fazer. E ao colocar esse desejo de fazer o que o Senhor queria, eu tive um sonho naquela noite. E claro, eu apertava um botão numa máquina, tipo máquina de banco, e aparecia lá, Andréia Thalma, jornalista. E aí eu fiquei em paz e estou em paz até hoje. Maravilha, glória a Jesus. Né? Foi muito claro. É a experiência. E o melhor de tudo, creio que Deus esteja te abençoando na sua escolha e tudo, mas o melhor de tudo é você saber que você está vivendo a fé dirigida pelo Senhor, vida profética. Fez a vontade dele. Fez a vontade. É aquela verdade bíblica. O que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Amém. Talvez você tivesse enveredada por outra profissão, você tivesse ganhando mais dinheiro, tivesse fazendo muito sucesso, nacional, internacional, mas valeria a pena de você sair do caminho eterno? Não. Então, tudo na vida do servo do Senhor, na sua vida familiar, em todos os aspectos, nós vivemos a fé. Essa intimidade com o Senhor e essa confiança. É uma mente firme em quê? A mente está firme em quê? No Senhor. Glórias a Deus. Está firme nele. Bendito seja o Senhor. Isabela, respondeu? Sim, com certeza. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos agora retomar uma pergunta, ou vamos a uma próxima pergunta via online. Então, jovem Rafael, da cidade de Teresópolis, estado do Rio de Janeiro, também você viu que não para, né, Diniz? É uma atrás da outra. Só a misericórdia do Senhor. Mas o Rafael de Teresópolis também tem uma pergunta. Por favor, Rafael. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meu nome é Rafael. Eu sou da Igreja da Várzea de Teresópolis, Rio de Janeiro, onde quem está à frente é o pastor Silas. E a pergunta é a seguinte. O jovem hoje, ele tem à sua disposição tantas coisas, tanta informação por meio das redes sociais, por meio do telefone, por meio dos canais de televisão. Como ter a mente voltada para o Senhor nessa situação? A sociedade hoje vive esse momento de muita informação, muita situação dinâmica,
informação rápida chegando, e como no dia a dia nós nos mantemos com a mente voltada para a obra, voltada para o Senhor, voltado para aquilo que o Espírito Santo tem nos direcionado. Amém. Rafael, na pergunta anterior, nós respondemos um pouco do que você está falando, mas deixa a gente melhorar aqui a resposta com relação a isso. As informações são muitas e, por elas serem muitas, elas podem ajudar, mas podem até atrapalhar. Na questão que foi falada aqui de ansiedade, porque você fica confuso no meio de tanta informação. Mas para nós o que vale é você saber se Deus está nessa escolha, nesse conselho. Nós vivemos um momento onde nós ouvimos muitas vozes, né? As vozes da internet, as vozes das redes sociais, são muitas vozes que nós temos. E fora livros que você vai encontrar e tratados a respeito disso daí, que às vezes vão acabar confundindo mais. Eu não estou dizendo que você deve desprezar o conhecimento. O conhecimento é muito útil, a pesquisa é muito útil, mas nós precisamos de saber se isso está dentro do profético, do que o Senhor estabeleceu para nós. Então a palavra do Senhor diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e de maneira alguma ouvirão a voz de estranhos. Nós temos de saber que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E as ciladas do inimigo, elas são astutas. E às vezes aquilo que parece um caminho muito bom para a pessoa, de um conselho que ela ouviu, e ela vai enveredar por um caminho que não era o caminho do Senhor, ela ouviu uma outra voz, e ouvindo outra voz ele vai encontrar um caminho de morte. Pode profissionalmente ser bom, mas o custo vai ser a alma. Então é aquilo que eu estou falando. Não estou dizendo, não deve ler, não deve estudar, não deve buscar conhecimento. Sim, devemos e podemos, temos toda a liberdade. Mas o que define é uma mente firme no Senhor. Não está firmada em homem nenhum. Está firmada no Senhor. É esse Jesus que nós cremos. Nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, está vivo, é Senhor da igreja, Senhor da nossa vida. É o nosso pastor e nós ouvimos a voz dele. É essa a nossa experiência. E a ovelha, você falou de ovelha, para que alguém seja ovelha do Senhor, tem que estar no aprisco. Ou seja, é um outro recurso, que é nós estarmos integrados ao corpo, ao comando do cabeça, ao governo do Espírito Santo, e ligados a esta comunhão do corpo, não é, Diniz? É o desejo. É o desejo de ter uma mente firme no Senhor. A palavra do Senhor coloca que Jesus, quando você vai falar da fé, você está falando de Jesus. Ele é autor e consumador da fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento. Então você pega lá a experiência lá no Velho Testamento, profeticamente mostrando, Jacó. Está lá no caminho, saiu da casa de papai e da casa de mamãe. Papai e mamãe que dizia tudo que eu devia fazer. E eu estava ali sob a tutela de papai e mamãe. Agora eu estou sozinho no caminho da vida, que todo mundo vai enfrentar. E aí você está no meio de uma noite, sozinho. Aí você encontra uma rocha e você põe a cabeça na rocha. E quando você põe a cabeça na rocha, você vê uma escada que liga ao céu e os anjos subindo e descendo por ela. É isso aí, é o nosso chamado. Você quer uma mente firme no Senhor? Descansa nele, põe sua cabeça na rocha. Ela não vai tomar o formato da sua cabeça, a rocha não toma. Você não vai mudar Jesus, mas você vai se amoldar a ele, vai dar um jeitinho ali de dormir e descansar na rocha. E quando você descansar na rocha, você vai descobrir que existe operação de anjos, que existe uma ligação sua com a eternidade, que você vai viver daquilo que vem da eternidade. É isso aí. Agora, está proibido? Não, Jacó usou diversos recursos lá, até para prosperar. Mas ele viveu do milagre. Dali para frente ele entendeu que quem abençoa, olha, você fica tranquilo, Jacó, que eu te abençoarei. Ele estava confiado, era nisso, na bênção do Senhor. Glórias a Deus. Amém. Andréia, mais um jovem aqui. Sim, agora uma pergunta ligada às batalhas que são travadas na mente do jovem. Guilherme, pode fazer a pergunta. Pai do Senhor, aos pastores, a todos aqui presentes.
Meu nome é Guilherme, eu me congrego na Igreja de Praia da Costa 2, no Ministério do Pastor Daniel Moreira. Minha pergunta, pastor, é a seguinte: é verdade que as maiores batalhas que o homem trava na vida dele são na mente? Na Bíblia vemos diversos exemplos, o próprio exemplo que o senhor citou de Davi, e os seus diversos salmos sobre a angústia da alma, Elias, que até queria tirar a sua vida em dado momento, o próprio Jesus, quando o homem, ao orar no Getsêmani, ele fala da angústia e da tristeza que sua alma estava naquele momento. Ainda mais nos dias de hoje, em que o mundo vai de mal a pior, o pecado se tornou normal, essas batalhas com a mente, elas se intensificam, e nós, como jovens, acabamos sofrendo delas também. Então, a minha pergunta é: como podemos aplicar o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12:2, e não nos conformando com este mundo, que é corruptível, mas renovando a nossa mente para alcançarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é incorruptível? Bem, você já respondeu aí com a própria pergunta, né? Porque nós não nos conformamos com este mundo. Então, a mente de um jovem servo de Deus é uma mente não em conformidade com este mundo. Então, o mundo está aí, aquilo que nós falamos, tem muitas vozes, mas nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Quando a mente é o palco das grandes batalhas. Alguém já disse que os problemas só existem dentro da nossa mente. Nós citamos aqui, por exemplo, a luta de Davi, perdeu um filho. Isso é um problema tremendo, é uma luta tremenda. Agora, quando Davi viu que a criança era morta, ele lutou com Deus pela criança. Quando a criança morreu, ele disse: o que eu vou fazer? O que adianta? Ele disse assim: eu irei a ela. Quer dizer, quando ele morrer, ele vai partir também para a eternidade e vai encontrar. Eu irei a ela, mas ela não virá a mim mais. Então, quando a gente vê que Deus determinou, que Deus fez, ainda que não tenha feito o que nós pedimos, nós, servos do Senhor, a palavra do Senhor diz, e não é fácil viver isso, em tudo dai graça. Amém. Isso é uma mente firme no Senhor. Moisés, eu quero entrar na terra. Que luta, né? Pô, velhinho, 120 anos de idade. Deixa eu entrar. Não está na hora de eu morrer ainda não. Aí o Senhor diz bem assim, chegou uma hora o Senhor diz, não me fale mais disso. Aí você vai ver o cântico dele, ele vai dizer que os caminhos do Senhor são justos, que o Senhor é justo, que o Senhor é bom. Ele vai enaltecer o nome do Senhor e vai colocar ali um cântico diante do Senhor depois de ser contrariado. Então aí está o campo da sua batalha. Você tem direito de querer, você tem direito de chorar, você tem direito de pedir, você tem direito de jejuar. Agora, quando aquilo ali não for feito porque Deus não está nisso, e ainda que Deus esteja te contrariando, a sua mente vai permanecer firme no Senhor. E você sabe quem é o Senhor, ele não é nosso servo. As pessoas pensam assim, Deus tem que fazer o que eu quero, o que está na minha mente. Não, não é verdade. Então eu guio-me pelo caminho eterno. É uma mente firme no Senhor. Mas vamos lá, vamos expandir um pouquinho. O jovem muitas vezes tem na mente lutas naturais do jovem. E às vezes até lutas das concupiscências da carne. Está lá na Bíblia. Como é que eu vou vencer isso? Com internet, com televisão, com tanta coisa. É mente também, é batalha da mente também. E o mundo está conformado com isso, dentro da sua pergunta, né? Não vos conformeis com este mundo. O mundo está conformado, acha natural. Eu sou jovem e eu vou viver essas coisas. E o jovem da obra, ele não tem desejos? Ele não tem? Tem. Agora, como é que você vai viver? Como é que você vai vencer isso? Então a palavra do Senhor diz assim, andai em espírito, amém, e não cumprireis as concupiscências da carne. É o contrário, você não tem que ficar fazendo, vou fazer força porque eu vou conseguir. Não, os meios de graça que foi falado aqui, vai para o culto, vai para a madrugada, começa a ler a palavra. À medida que o homem espiritual se fortalecer, o homem carnal perde. Há uma guerra dentro de nós, do espírito contra a carne. Se você está alimentando o homem espiritual, ele vai vencer o homem carnal, que é a nossa natureza. Quando você fala do homem carnal, nós estamos falando da nossa natureza, dos nossos desejos, que são naturais. Ninguém está dizendo que não são.
Agora, como é que você vai dentro da sua batalha na sua mente? Como é que você vai vencer? Você vai vencer andando em espírito. Não é fazendo força, não. É vivendo a obra. É cantando louvores, é ouvindo louvores. Agora, você vai viver o quê? O que é a sua mente? Você está alimentando sua mente de quê? Você está assistindo que filme? Você está vendo o que na internet? Seguindo quem no Instagram? Você está seguindo quem no Instagram? Então, se você se alimenta mal, você é um fraco, você é um doente. Você vai adoecer facilmente. Agora, se você tem uma alimentação sadia, as más conversações corrompem os bons costumes, não é isso? Se você está seguindo alguém na internet, lá numa rede social, se você tem lá a pessoa que você segue, então você está se alimentando daquilo. É uma conversação que você tem todo dia. Todo dia a pessoa está conversando com você. É isso, é aquilo. Se você está vendo alguma coisa na internet, você está vendo um filme, é a sua mente. E alguém está dialogando com a sua mente. Agora, o servo de Deus ele tem que procurar não participar de más conversações, porque elas corrompem. Então, você quer uma mente firme no Senhor? Alimente a sua mente com conversações sadias. Glória a Deus. Se você andar em espírito, você vai vencer todo tipo de batalha que tem dentro da mente. Não estou dizendo, você não vai ter mais batalha. Não, você vai vencer a batalha. O Senhor nos ensina, né? Ele nos dá todo o direcionamento. Glórias ao nome do Senhor. Respondeu? Respondeu, sim, claro. É interessante, pastor, que aquele texto bíblico, né, que você falou de quando somos contrariados, porque Deus não está aqui para fazer nossa vontade, né? Sim. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Então é ter a certeza e a confiança e ter paz no Senhor de que os planos dele são melhores que os Amém. nossos e viver nessa certeza, né, de fé em fé. Ele é Senhor, né? Nós somos servos. E a principal preocupação do Senhor a nossa profissão é importante, a nossa vida secular, você casar é importante, todos os sonhos que o jovem tem são importantes. Mas o mais importante de tudo é a nossa alma. Amém. É o mais importante. O que Deus está mais preocupado em tudo, até na profissão que você vai escolher. Tudo isso está ligado à sua salvação. E Deus está preocupado com a sua salvação. Amém. Bem, nós vamos agora a uma outra pergunta que nos foi enviada também do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói. O irmão Samuel pode fazer a pergunta. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o jovem Samuel, sou da igreja de Cubango, Niterói, Rio de Janeiro, e estou sob o ministério do pastor Lauro. A minha pergunta ela é baseada num texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, que fala que quem conheceu a mente do Senhor, mas nós temos a mente de Cristo. Então, em cima disso, também fazendo referência ao hino de oração, de adoração em Romanos 11, perguntar sobre essa questão de que a mente do Senhor é incognoscível, inescrutável. Então, como nós podemos refletir os valores eternos de um Senhor tão exaltado na nossa vida tão temporal e limitada? Porque Paulo também fala para nós termos o mesmo sentimento que Cristo teve em Filipenses. Então, a minha pergunta vai em cima disso. Samuel. Já está na palavra a resposta na própria experiência de Samuel, né? Você pode ouvir a voz do Senhor e o Senhor vai moldar a sua mente. Quando Paulo fala dessas coisas, nós vemos Paulo dizendo assim: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. E aí nós estamos falando dessa vontade, né, de você... Nós temos as nossas vontades, nós temos o nosso pensamento, nós temos o nosso querer, mas à medida que eu quero que a vontade do Senhor, que o meu desejo é que a vontade do Senhor prevaleça, então eu vou ter uma mente firme no Senhor, eu vou ter esse resultado. Você vê na vida de Paulo. Paulo tinha ideias, tinha. À medida que eu for servo de Deus, eu vou deixar de pensar? Não. Eu vou continuar pensando. Eu sou um ser pensante. Deus me deu
essa capacidade de pensar. O que eu quero saber é o seguinte, é se os meus pensamentos estão em conformidade com o profético, com o plano de Deus para a minha vida, porque eu não quero me desviar do plano do Senhor. Então você vê na vida de Paulo, eu quero ir para a Bitínia. Olha, eu acho que eu tenho que pregar na Bitínia, porque é para lá que o evangelho lá vai ser fácil, eu vou prosperar e tudo mais. Aí você tem uma visão de noite e vê lá um cidadão, como dizia pastor Dodge, deve ter visto ele vestido a caráter, né? Diz assim, não, esse cara é macedônico. Ele diz assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Bom, se você quer ter a mente de Cristo, então você vai para onde ele quer. Mas eu tinha o meu plano não era esse, mas o plano do Senhor é esse. Então você pega a vida de Paulo. Paulo era um cidadão, um cara muito culto, se preparou. Pelo que tudo indica, o sonho de Paulo era ser membro do Sinédrio. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus revelou ali um plano para ele que eu confesso que se fosse para mim eu não queria. Mas quando o Senhor revela, não tem eu não queria. Eu quero viver o caminho, eu quero viver o profético, eu quero viver o guia-me pelo caminho eterno. Então você vê Paulo abrindo mão de todos os sonhos dele, que ele idealizou antes de conhecer Jesus, e o Senhor não escondeu dele, não. Quando ele se converteu, o Senhor disse, esse é para mim um vaso escolhido, e Ananias, você vai ver o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Você quer essa profissão para padecer pelo nome de Jesus? Mas a proposta que o Senhor fez para Paulo foi essa proposta. Você vai levar o evangelho aos gentios, perante os reis, perante as autoridades. Você vai ver ressurreição de mortos. Você vai ver curas extraordinárias. Mas, tem para você cárcere, tem para você prisões, perseguições, açoites, naufrágios. E é interessante que ele chega a dizer isso, né? Já bem para frente da vida dele. No começo o Senhor já disse, mas diz assim, olha, o que eu sei é aquilo que o Espírito Santo vai me revelando de cidade em cidade. E eu sei que o Espírito Santo tem me falado que me aguardam prisões e perseguições. Ele disse assim, mas o que importa? Contanto que eu cumpra a carreira que me está proposta. É isso aí. Você quer o quê? Não, eu quero a carreira. Então a carreira é você ter a mente de Cristo. Quer dizer, entre a minha vontade e a vontade do Senhor, eu quero que prevaleça a vontade do Senhor, os planos do Senhor. Então isso é uma mente firme no Senhor, isso daí é você ter a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O servo de Deus, ele tem a mente, porque é todo dia. Importa que eu morra todo dia, a minha vontade morra, e a vontade do Senhor prevaleça. À medida que a vontade do Senhor prevalece na minha vida, então não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vontade dele é que vai prevalecer. Pedro, quando você era mais novo, você cingia você mesmo, andar por onde você queria. Agora outro vai te cingir e vai te levar por lugares que você não ia querer andar, na sua vontade, nos seus planos, mas você quer uma mente firme no Senhor, você quer ter a mente de Cristo, é isso aí, a vontade dele prevalecendo na nossa vida. E nós, como homens, servos, crentes, também não conseguimos entender muitas vezes a mente de Deus, aquilo que são os planos dele, porque estão além da nossa capacidade, mas Deus também não tem que nos dar satisfação daquilo que é a vontade dele, não é, Diniz? Aí vamos lá, ele está falando que a mente de Deus é inescrutável, Deus está muito à frente do nosso tempo, porque para ele não está nem sujeito ao tempo. Todas as coisas estão patentes diante dele. Você imaginar o que é a mente de um Deus, criador de um universo, que nós, criaturas, não sabemos definir o que é o universo que ele criou? O único Senhor. É o único Senhor, criador de... Você fala assim, não, galáxias. Tudo bem, se nós viajarmos à velocidade da luz durante 100 anos, toda a nossa vida, nós não saímos da nossa galáxia. Aí diz para você bem assim, tem bilhões de galáxias. Quem fez isso tudo? O meu Deus. Que Deus é esse? Que mente é essa? É uma mente insondável. A mente de Deus não dá.
Se Deus quisesse nos explicar certas coisas, a nossa limitação é tão grande que ele não teria como explicar. Você pega, por exemplo, você tem um cãozinho, ele é festivo, é bonitinho, você senta ali diante de um computador e o seu cãozinho é muito inteligente, para um monte de coisa ele tem habilidades até que você não tem para fazer certas coisas. Mas se você quiser sentar e explicar para ele o que você faz diante de um computador, ele deita nos seus pés ali todo dia, mas ele entende. Mas se você quiser explicar, ele entende. Então tem coisa também na nossa vida que, se Deus quiser explicar, pela limitação da nossa mente, está fora do nosso alcance. Nós não vamos entender. Mas um dia esse nosso corpo será transformado, nós teremos um corpo glorificado. Você vê Paulo falar bem assim, eu fui arrebatado até o terceiro céu. E lá eu vi coisas inefáveis, coisas extraordinárias, que não é lícito falar dela. Eu entendo assim, não tem como falar, porque não tem nem palavra para descrever, porque o que eu vi não tem palavra, tem coisa que não tem palavra. Eu descrever como? Não sei, o que eu vi é tão maravilhoso que eu não sei o que é aquilo, não sei como falar daquilo de tão maravilhoso que é. Pois é, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, Deus tem revelado aqui. Agora, você imagina o que ele vai revelar lá. Glórias a Deus. Por isso tem que ficar firme. Tem que ficar firme. Amém. Andreia, temos mais um jovem aqui, uma jovem com uma pergunta. Sim, vamos continuar falando um pouquinho das doenças que podem afetar a mente do jovem. Sara, pode fazer a pergunta. Amém. A paz do Senhor, pastor. Me chamo Sara, também sou da Igreja de Castanheiras, do Ministério do Pastor Daniel. E a minha pergunta é o seguinte. Em meio a tantas pressões sociais, competições, que afetam a mente de qualquer pessoa no mundo de hoje, e principalmente a mente do jovem, como nós, jovens tementes a Deus, servos de Deus, lidamos com a competição, lidamos com a comparação, com a inferioridade e principalmente com a depressão que abala o jovem do mundo. Como a gente lida com isso para que essas questões não venham nos abalar como tem abalado o jovem do mundo? Nós temos recursos, e aqui vai uma palavra, muitas vezes, equivocadamente, alguém pode ligar uma depressão como um problema espiritual. E nós temos de saber, isso é mais do que patente hoje para a medicina, a depressão muitas vezes pode ser consequência de um problema hormonal e diversos outros problemas de desequilíbrios que você pode viver. E eu não estou aqui dizendo para ninguém que você não deve buscar um recurso médico, uma orientação com um psicólogo, com um psiquiatra, com alguém do ramo, dependendo do problema que você está vivendo. Mas nós temos um Senhor, nós temos uma bênção, nós temos um Deus que cura, nós cremos numa operação do Senhor, nós cremos em milagres, nós cremos na oração, nós temos, como eu disse aqui antes, aonde lançar a nossa ansiedade. E outra coisa é o seguinte, nós vivemos no mundo e não podemos viver, Jesus disse assim, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então o jovem precisa ter um cuidado também, porque certas coisas a própria ciência hoje mostra que são prejudiciais à saúde do homem. Você pega uma criança pequenininha e o pai entrega para ela um celular, que às vezes é mais cômodo, né, mais fácil, porque eu não vou ter muito trabalho de dar atenção para a criança, que ela está ali entretida com aquilo ali. E a criança acaba não tendo um convívio social saudável. A criança precisa de brincar, a criança precisa de viver, de aprender outras coisas, de dialogar com as pessoas. Nós não vivemos num mundo virtual, você não pode pegar e botar uma pessoa no mundo virtual. Então nós temos um mundo doente, sem dúvida nenhuma. Ali no capítulo 1 de Isaías, naquele tempo, Isaías já disse, não há neles outra coisa a não ser chaga, não espremida, e está doente da cabeça aos pés. E a verdade é que a nossa sociedade está doente. Isso é bíblico. Agora, o servo do Senhor, se ele estiver vivendo o ensino da palavra do Senhor, muitas dessas doenças não virão sobre nós. A praga que está sobre o Egito, Deus quer nos poupar dela. Agora, nós precisamos de saber o seguinte, nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, com o ensino do Senhor. Então, é aquilo que nós falamos aqui. Se você vive de rede social
e você está seguindo aí a outros exemplos e outros líderes e vivendo de uma forma que não está de acordo com a palavra de Deus, você tende a adoecer mesmo. Então, muitos dos problemas da mente nós vamos evitar e não vamos adoecer porque nós vamos ter uma mente em paz. Porque o Senhor vai conservar. E por que o Senhor vai conservar? O Senhor vai conservar à medida que eu vivo a fé. Então, se você mergulha de certa forma nas coisas deste mundo e você tem a mente deste mundo e você se conforma com este mundo, você vai ter uma mente doente, como a maior parte dos jovens de hoje tem uma mente doente. Não tem paz, não dorme, sofre de angústias, de certas coisas que são consequência das escolhas que você faz. O Senhor diz assim, está diante de ti a bênção e a maldição, Ebal e Gerezim. E o Deus ainda dá um conselho para o homem. Escolhei, pois, a bênção para que vivas. Mas Deus não faz a escolha por você, é você que escolhe. Deus só diz, isso aqui é bênção, isso aqui é maldição. Então, todas as vezes que você vive aquilo que a Bíblia diz, o conselho que a palavra do Senhor diz, por exemplo, você tem tempo para oração? Não tem, mas tem tempo para ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas, virar a noite na internet, ou pior de tudo, virar a noite jogando na internet. Né? Eu falava muito com meus filhos quando eles eram mais jovens, hoje os 3 estão casados, e eu passei algumas vezes e eles assistiam, se estiverem me ouvindo, depois vão me chamar a atenção. Eles assistiam, Sara, um seriado. Eles gostavam muito daquele seriado, e não era nada demais, de pecado, de coisa assim, excessivamente mundana. Mas eu passava e repetia para eles um versículo bíblico assim, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? E aí o meu filho respondeu bem assim, você pensa que a vida é só trabalho, estudo, trabalho, estudo? Eu disse, não. Eu disse, você pode ver um filme, mas procure ver um filme que te traga cultura, é pão, que serve para alguma coisa. Porque quanto tempo o jovem perde na vida com coisa inútil? Então, ao invés de você ver um filme que não te acrescenta nada, e você quer ver um filme, é um momento de lazer, faça um lazer que te acrescente alguma coisa. Pega um filme histórico, um filme que vai te acrescentar, que amanhã numa prova ou em um determinado momento da sua vida, aquilo ali vai te servir para alguma coisa. De certa forma, é pão, porque dinheiro é tempo. E às vezes nós perdemos tempo com coisas que não nos acrescentam nada. E diga-se de passagem, o mundo hoje é um mundo fútil. Você vai para uma rede social, às vezes acompanhar uma pessoa e você quer copiar a maneira de vestir, a maneira de falar, e de coisas que assim, vão te empobrecer. E aí os líderes deste mundo, os ídolos deste mundo, às vezes, são pessoas que são essas pessoas deprimidas, angustiadas, e à medida que você é um seguidor dessa pessoa, está lá na carta de Judas, né? As estrelas cadentes. À medida que você envereda por esse caminho das estrelas cadentes, o seu fim vai ser o fim da sua estrela. Quem é a sua estrela? É fulano de tal. Casamento desfeito, infeliz, drogado, que tem uma vida devassa e tudo mais. E no final você vai colher o quê? O seu líder, é quem você escolheu para seguir. Então, ao invés de você seguir rede social, siga Jesus. Amém. Entendeu? Amém. Em Meus Passos, o que faria Jesus, é até um livro que eu li quando era jovem. Mas é uma verdade. Nós sabermos, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ter uma mente saudável. Agora, se você quer uma mente doente, copia o mundo que está aí. Agora, se você quer uma mente saudável, então você procura o Senhor. E aquilo que eu falei, não tem na Bíblia que nós não vamos ter luta, não vamos ter problema, não vamos passar por aflições, mas você vai estar em paz. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Andréia, nós temos ainda uma jovem para fazer mais falta uma só pergunta. mais uma pergunta aqui do estúdio. Eu pedi para a Amém. Isabela fazer. A paz do Senhor Jesus, pastor, e a todos que estão aqui no estúdio. Meu nome é Isabela Min, congrego na Igreja de Praia da Costa 2, do Ministério do Pastor Daniel Moreira. E a minha pergunta, pastor, está relacionada
as diversas expectativas que o jovem tem em relação a todas as áreas da nossa vida, seja na vida profissional, sentimental e espiritual. E muitas vezes bate um certo temor no nosso coração, um certo medo, um certo receio se vamos ter sucesso, se vamos ser bem-sucedidos ou não. E nós, como servos do Senhor, sabemos que não podemos agir precipitadamente, por impulso, como agiu Saul ao não esperar Samuel para o sacrifício no altar, sendo que somente um sacerdote poderia fazer isso. E pastor, a minha pergunta é: como podemos fazer para que a nossa mente não atrapalhe os planos do Senhor na nossa vida? Isabela, você está abordando mais um aspecto sentimental. Casamentos, amores, são expectativas naturais, né, na vida de um jovem, daquilo que é a sua vida, é o seu futuro, aquilo que você almeja. Você falou aí que você é ovelha do pastor Daniel, né? Vamos falar aqui do Anderson também, que é meio Isso, pastor seu, senão vai ficar enciumado, é meu amigo, vai É. ficar enciumado, ninguém me falou do meu nome lá. Mas nós temos toda essa expectativa. Eu estou indo para 63 anos de idade. E a vida é um conto ligeiro. Quando eu olho assim, parece que eu fui jovem ontem. E nesse período que eu comecei a namorar, meu pastor era pastor Amadeu. Amadeu era meu pastor. E quando eu comecei a namorar com minha esposa, eu tinha 16 anos e ela 15. Naqueles tempos, isso era uma coisa que causava assim, uma certa apreensão. Você não pode casar? Quer namorar para quê? A pergunta era essa. Aí o pastor Amadeu foi bem compreensivo e até me ajudou com alguma oposição que eu encontrei da família dela, que ela tinha 15 anos, e a família, 2 crianças, né? E tudo. Mas são os nossos anseios. E o importante, você não quer dizer que você é obrigado a casar com quem você, o seu primeiro namorado. Quando, na obra do Senhor, a gente quer conhecer a vontade do Senhor. Quando você tem essa mente firme no Senhor, a mente firme no Senhor, nós temos de entender que não é quem tem a mente firme no Senhor não tem luta, não tem problema. Estou falando aqui desde o início, não é isso. Uma mente firme no Senhor é o desejo de se amoldar à vontade do Senhor. É saber que o primeiro lugar na minha obra, na obra do Senhor, e a nossa vida na obra é a nossa instrumentalidade na obra. Então, a Bíblia diz assim, não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, eu vou dizer para você, um jovem que tem uma mente firme no Senhor, ele pode querer ter comunhão com as trevas? Um lar dividido? Ele pode almejar isso? Não. Eu vou namorar. Eu tive caso assim de jovem, ovelha minha, e nós não somos dono da vida de ninguém, mas a ovelha vem conversar, confia no pastor. Pastor, eu estou namorando um jovem, ele não é da igreja. E numa época veio uma jovem, disse assim, ele inclusive ele é de uma religião, ele tem até na religião dele muita coisa totalmente oposta, de idolatria, de tantas coisas opostas à nossa fé. Mas pastor, eu creio que o Senhor vai salvá-lo. Tô orando. O Senhor vai salvá-lo. E aí é aquela história, deixa de viver a fé. Eu disse assim, minha filha, deixa eu falar com você uma coisa. A Bíblia diz, quem crê não se apressa. Não, eu estou trazendo ele na igreja. Assim, deixa ele se converter. Porque é aquilo que eu falei aqui, as ciladas do inimigo, elas são astutas. E ela não ouviu o pastor, eu não sou dono da vida de ninguém, nós não mandamos nas ovelhas. Você conversa com a ovelha, você orienta com a sua experiência que você tem de mais velho, de servo do Senhor, de pastor. Você dá um conselho, mas as pessoas são livres. Deus deu livre-arbítrio e nós, pastores, respeitamos o livre-arbítrio. E ela resolveu que ia namorar com esse jovem assim mesmo. E namorou. Passado poucos dias, ela me procurou e disse, pastor, desde que eu comecei a namorar com esse jovem, quando ele entra na minha casa, ele deixa uma opressão, alguém adoece, quando ele sai, é uma opressão, ele tem uma carga assim de opressão por aquilo que ele vive, por aquilo que ele crê. É aquilo que eu disse, é comunhão entre a luz e as trevas. E ela mesmo procurou e disse assim, agora me ajuda, pastor, porque a dificuldade está grande e tudo mais. E aí me procurou uns dias depois, pastor, terminei com ele porque a opressão está grande, mas pastor, e agora? Ainda bem que ela, depois de entender pela dor que ela estava passando, e quando ela viu que a vida espiritual dela e o mais precioso, a alma dela estava correndo risco,
ela ainda teve a sensibilidade de sair dessa situação, e aí ela foi orar, buscar o Senhor e tudo mais, e casou com um instrumentista da igreja, não vou falar o nome, mas hoje é um pastor, o marido dela, e ela está feliz da vida de ser uma serva, hoje é uma senhora. Glórias a Deus. Mais uma jovem, passaram-se muitos anos, eu era um jovem pastor nessa época, e hoje ela está na presença do Senhor, com um lar edificado na presença do Senhor. Então é aquilo que eu estou te colocando. Nós não somos donos da vida de ninguém, mas se você... Eu comecei um relacionamento, eu estou namorando alguém. Você consultou o Senhor para namorar? Consultei. O Senhor permitiu? Permitiu. Mas no meio do namoro, namoro é um período de conhecimento. Namoro para nós não é um período para você fazer aquilo que o mundo faz, né? No primeiro dia de namoro, as pessoas têm uma liberdade e vão fazer certas escolhas e certas coisas que Deus tem para o homem na vida de casado. Nós somos servos do Senhor e nós não nos conformamos com este mundo. A nossa regra de fé é a palavra de Deus, são os dons espirituais, aquilo que Deus tem nos revelado. São as nossas escolhas. Dentro da nossa escolha, eu estou namorando um rapaz, um servo de Deus e tudo mais, mas eu cheguei à conclusão no meio do namoro que certos comportamentos dele, certas coisas não estão de acordo com aquilo que eu almejo para um marido. Como eu consultei o Senhor para namorar, ele pode mudar, mas às vezes não vai mudar. Senhor, eu acho que não é isso. Se o Senhor disser que não é, foi uma experiência que você teve no temor do Senhor e tudo. Se for falar de namoro, nós vamos ter que ter uma reunião só para falar sobre namoro, sobre esse assunto. Pode ser um outro assunto, um outro dia, porque tem muitas coisas que o servo do Senhor, dentro da liberdade que ele tem, do conhecimento de pessoas que estão se conhecendo. Eu só digo sempre para os jovens o seguinte: respeite seu irmão na fé. Respeite sua irmã na fé. O dia que você chegar à conclusão, namoro na obra é para casar. Ninguém namora para se divertir na obra do Senhor. Quem namora para casar. Mas é obrigado a casar com quem namora? Não. Mas o dia que você se convencer de que essa pessoa não é a pessoa que o Senhor tem para você, nesse mesmo dia, você vai ser sincero com seu irmão. Diz a palavra do Senhor: fale cada um a verdade ao seu companheiro. Nossa palavra é sim, sim e não, não. Então você não vai ficar iludindo ninguém, nem brincando com o sentimento de ninguém. A gente vai dizer: olha, não é isso. Eu orei ao Senhor, busquei o Senhor e não é isso. Então os sentimentos, as dúvidas que você tem a respeito do amanhã, você tem que saber o seguinte: você é uma jovem, nova e tudo, já tem mais do que os 16 que eu tinha ou do que os 15 que minha esposa tinha. Mas você vai orar e dizer ao Senhor o seguinte: seu marido já está em algum lugar por aí. Amém? Amém. Amém. Não sei se você já conhece ele. Não, pastor, já sei, o senhor já me mostrou. Mas se não conhece, ele já está por aí. E você já pode orar por ele. Se é o meu marido, eu não sei quem é, não. Mas Senhor, abençoe e tudo mais. E papai, no tempo certo, me mostra quem é ele. Glórias ao nome do Senhor. Andréia, eu acredito que os nossos jovens aqui, os que enviaram as perguntas, todos os que estão nos assistindo, participando, têm ou estão recebendo instruções muito preciosas e válidas para, voltando ao versículo inaugural, para que a mente seja conservada em paz, não é isso? Sim, pastor, foi uma bênção maravilhosa, porque os jovens aqui conseguiram abordar todos os aspectos que eles almejam, né? Constituição do lar, vida profissional e principalmente a vida espiritual. Glória a Jesus. E agora a gente pode dar continuidade com uma parte muito importante, né, pastor? É verdade. A cada episódio tem um pastor que envia um comentário, uma palavra, que é o que nós chamamos Fala Pastor. Sempre, naturalmente, uma palavra ligada ao tema do nosso programa. E hoje estará conosco o pastor Eduardo Níquel, que é do bairro República, na cidade de Vitória, estado do Espírito Santo. Portanto, fala, pastor. Irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para participar do programa Nos Dias da Minha Mocidade, onde traremos aqui uma breve palavra sobre algo que todos nós vivenciamos todos os dias. Precisamos a nossa mente. Então, como que o mundo vive? Como que está a mente do mundo? O mundo ele vem de mal a pior. E todo o mundo ele contribui para a corrupção da mente do homem.
Então nós vamos ver jovens com as mentes corrompidas, nós vamos ver jovens com as mentes confusas, com a mente confusa, nós vamos ver muitas tristezas causadas por essa situação, o impacto do mundo na mente do homem. E nós vamos observar, nós temos aprendido sobre isso, que a mente é uma sede de grandes batalhas, grandes conflitos. Às vezes as lutas vêm de todos os lados, mas existe uma que está dentro da mente do homem. E o homem está se perdendo, está se confundindo. Por quê? Porque as coisas fluem muito rápido. O jovem vive hoje numa velocidade muito grande. Os meios de comunicação, a ciência, e tudo isso contribui muitas vezes para corromper a mente do homem. Mas a palavra do Senhor, lá no Salmo 139, o salmista diz bem assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Senhor, me prova, conhece o meu pensamento. O salmista se coloca diante de Deus pedindo assim: Senhor, como está a minha mente? E esse é o segredo do servo de Deus, do jovem que quer ter a sua mente conduzida pelo Espírito Santo. Ele vai a Deus. Ele clama ao Senhor: Senhor, como está a minha mente? Porque a mente sã é a mente cheia do Espírito Santo. O salmista, quando escreve isso, é porque ele tinha certeza de que a mente dele precisava ser conduzida por Deus. Apesar de todos os seus recursos, o seu poder, o seu conhecimento, ele buscava isso no Senhor. E onde você está buscando colocar sua mente em ordem? É no Senhor. É no Espírito Santo que está falando à igreja nesta última hora. Você está ouvindo e você está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Há um outro texto da palavra que diz assim: tu conservarás em paz a mente que confia em ti. Você quer ter uma mente de paz? Você quer ter uma mente tranquila? Busque o Senhor. Busque a Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Seja conduzido pelo Espírito Santo. Nós falamos assim, mas todos nós temos os nossos conflitos. O jovem, no momento onde está buscando uma definição profissional, uma definição de um curso superior, buscando muitas definições, existem também os seus conflitos. Mas o que não pode acontecer é que a sua razão, o seu sentimento, ele domine você. Nós, como servos de Deus, nós somos chamados para sermos conduzidos pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele não faz confusão, ele liberta, ele opera e ele nos conduz. Porque, afinal de contas, nós temos um pastor e é ele que nos guia a campos verdes, a águas tranquilas, e o Espírito Santo, ele opera em nós, trazendo paz aos nossos corações, e a nossa mente, ela será preservada, porque nós confiamos num Deus que tem nos conduzido em todas as coisas. Preserve a sua mente. Não deixe a sua mente confusa. Busque o Senhor. Busque a Deus. Ele vai trazer paz à sua mente e ao seu coração. Amém? Que Deus abençoe os nossos jovens, a todos os participantes desse programa. A paz do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Obrigado ao pastor Eduardo. E aqui nós vamos encerrando. Agradecemos aos jovens presentes, aos que enviaram as suas perguntas, Andréia, especialmente ao nosso convidado, pastor Diniz. Obrigado pela presença, é sempre uma bênção, em nome aqui de toda a equipe, é sempre uma bênção tê-lo aqui conosco. Amém. Diante de tudo que nós comentamos aqui, vou dar um conselho final. Às vezes a gente precisa de uma faxina na mente. Amém. Né? Uma limpezazinha na mente, hoje pode botar o joelho no chão, orar ao Senhor e fazer igual o Davi, sonda-me, e se tem algum caminho mau, retira, faz uma faxinazinha, tira da mente a mágoa, o rancor, a inveja, o ressentimento, tantas coisas que entram na nossa mente sorrateiramente e que a gente deve ter uma mente limpa, uma mente pura, e o Senhor faz isso. Glórias ao nome do Senhor. Amém, Diniz. Andréia, obrigado, vamos despedir aqui dos jovens, obrigado a todos. Obrigada, pastor, mais uma vez por estar aqui no programa. Queria agradecer em especial aos jovens que fizeram uma contribuição muito especial neste programa. Eu também queria fazer um agradecimento especial aos jovens da produção deste programa, Karina, Maritza, Raíssa,
e ao jovem Thaleson. Muito obrigado pela produção mais uma vez. A paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Sendo assim, chegamos ao final. Lembre-se que a cada semana nós temos uma nova edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a todos. A paz do Senhor.